Olá, seja muito bem-vindo ao programa Em Destaque. Você que nos acompanha pela Record News e também pela TV Sim, de qualquer parte do Espírito Santo, é sempre motivo de muita alegria, muita honra ter a sua audiência e a sua companhia com a gente. Hoje no programa, meu convidado é o secretário de Estado de Controle e Transparência, Edmar Camato. O Espírito Santo acaba de ficar em primeiro lugar no ranking nacional de transparência. Isso foi feito aí pela Controladoria Geral da União, esse ranking, esse levantamento. E a gente conversa com ele sobre as ações que o Estado tem feito para alcançar, esse primeiro lugar no ranking. Edmar Camato, o nosso convidado com quem a gente fala a partir de agora. Edmar Camato, seja muito bem-vindo aqui ao programa Em Destaque. Um prazer te receber aqui. Satisfação é nossa. Seja bem-vindo. Edmar, vamos falar sobre esse ranking, um ranking muito satisfatório. O Estado esteve em outro momento, nesse ranking, lá atrás, mas depois de um bom tempo agora volta ao primeiro lugar em transparência em todo o país. Correto, né? Motivo de orgulho para o capixaba, né? Eu falo que não é orgulho para o governo, é orgulho para o capixaba estar no estado mais transparente do Brasil. Isso tem diversas consequências na vida das pessoas, né? Esse binômio, essas duas palavrinhas, transparência e integridade, elas no mundo corporativo, no mundo público ou privado, elas são dificílimas e caríssimas de se conseguir, né? Sim. Então é uma satisfação poder entregar para o capixaba esse resultado, que em 2019, quando assumimos o governo, o Estado ele era o 8º do país em transparência, né? E hoje somos os líderes. Então é um resultado importante para o cidadão, por exemplo, é a garantia de que vai ser atendido nos pedidos de informação, é a garantia de que a informação que ele nem pediu está disponível muitas vezes de forma ativa. E o que eu falo que é a nova onda de transparência, que não é nem divulgar dados, nem publicar dados, mas transformar os dados em utilidade para as pessoas, né? Então esse é a crista da onda de transparência no mundo, é transformar dados em utilidade para as pessoas, né? E o Estado faz isso quando ele, por exemplo, cria ferramentas para que o cidadão possa, seja fazer consulta de preços, como um aplicativo menor preço, seja acompanhar em tempo real se o seu ônibus está chegando no ponto de ônibus. Sim. Isso se faz a partir da transformação de dados em serviço, né? E hoje o Estado tem essas ferramentas, tem outras ferramentas para que a vida do cidadão se torne mais fácil. É usar a tecnologia a favor da população. Exatamente. É isso, né? Eu acho que essa é a grande sacada. Agora, além da questão da transparência, aliás, o Edmar até explicou já um pouco, o secretário explicou um pouco, porque às vezes quem tem casa pode chamar, mas o que significa isso, né? Estar no primeiro lugar do ranking. O que fez o Espírito Santo ficar nesse primeiro local do ranking, no primeiro lugar do ranking? O secretário já explicou até um pouco que é exatamente esse acesso à informação, né? Ou seja, a transparência é isso, né? Você ter transparência é uma relação transparente do poder público com o cidadão. É entregar e divulgar os dados. É basicamente isso, né, Edmar? Exatamente. É algo que muitas vezes o cidadão, ele verifica quando você não é transparente, né? Você precisa de uma informação e não consegue. Sim. Você solicitou uma informação e não obteve, né? Então, agora, quando você é o líder em transparência, a gente tem que desenhar para o cidadão o que isso causa de consequência na vida dele, Verdade. né? E aí eu falei no início, né, que a nova onda mundial é transformar dados em serviço para as pessoas, ou seja, facilitar a vida. Sim. Isso no momento de pandemia, por exemplo, embora esse primeiro lugar em transparência ele não seja do momento de pandemia, né, essa é uma avaliação do governo federal que coloca o Espírito Santo como o estado mais transparente do Brasil. Mas durante o período de pandemia a gente teve o Espírito Santo sendo o primeiro lugar em transparência nas duas grandes avaliações da Transparência Internacional e da Rede Mundial por Dados Abertos, né? Ou seja, no momento em que a vida das pessoas está muito mais difícil, né, o Estado conseguiu usar bem a ferramenta de transparência, por exemplo, para criar um painel numa tecnologia que se chama BI, né, é o Business Intelligence, para que vários públicos distintos conseguissem ter acesso ao dado da pandemia, que era importante para todos eles, né? Estou falando que a mídia passou a acessar o painel de transparência da Covid, podendo transmitir para a população dados em tempo real, que o público mais qualificado, como médicos, acadêmicos, os pesquisadores, puderam acessar informações mais qualificadas usando esses dados para trabalhar contra o avanço da pandemia, e essa ferramenta foi a ferramenta que liderou no país a boa prática em transparência durante o período da pandemia. E a verdade é que o lema da entidade que nos avaliou, a Rede Mundial por Dados Abertos, dados abertos ajudam a salvar vidas, a transparência ajuda a salvar vidas, porque a experiência dos países que foram mais transparentes durante a pandemia é que eles conseguiram sair da pandemia antes e reabrir a economia. Esse é o caminho, né? Exatamente. Aí já tem exemplos de outros países
É a boa prática, né? É a boa prática, né? Agora, a Secretaria é de Transparência, mas também é de controle, né? Exato. Ou seja, quando a gente fala de controle, a gente está falando exatamente de, acho que mais claramente, de evitar corrupção. É da anticorrupção, né? E acho que o Espírito Santo, acho não, você trouxe esse dado para mim antes do programa começar, o Espírito Santo hoje é o estado que mais aplica multas anticorrupção, não é isso? Exatamente. A gente tem o ranking de aplicação da lei anticorrupção. Sim. Né? Então o Espírito Santo hoje ele lidera, é o estado que tem mais processos abertos contra empresas, né? A lei anticorrupção que tem 7 anos, que foi um marco divisor, porque a administração pública passou a poder combater a corrupção ela mesma, sem precisar de uma operação Lava Jato, sem precisar de uma operação judicial, policial, né? Então o Espírito Santo ele é o estado hoje que mais aplica a lei anticorrupção, que mais processos abre, e é o estado em que já teve 11 milhões de multas aplicadas, é o estado que consegue hoje ter o recurso das multas por punição com base na lei anticorrupção, voltando exclusivamente para aplicação em prevenção, transparência e combate à corrupção. Sim. Então também é um exemplo nacional que reflete muito bem, né, junto às entidades nacionais de controle. Ou seja, um exemplo também positivo, né? Aí... Positivo, porque quando a gente fala, Fabiano, desculpa te interromper, claro. Quando a gente fala de transparência e de integridade, não é uma ação ou outra que dá resultado, né? O Brasil ele não vai se tornar livre da corrupção ou não vai reduzir a corrupção porque um governante levanta a mão e fala que vai acabar com ela. A gente fala da criação de mecanismos institucionais, né? Sim. Nenhum país saiu da corrupção porque alguém falou que ia acabar com a corrupção. Os países, os estados reduzem a corrupção à medida em que eles criam mecanismos institucionais, né? Sim. Como exemplo, por exemplo, do último ano que nós regulamentamos os acordos de leniência, por exemplo, né? Sim. Que é quando uma empresa confessa a corrupção, entrega novos documentos, novos indícios e permite que o Estado atue de forma mais eficaz. Bacana demais. Edmar, vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, na volta a gente continua conversando um pouco mais sobre transparência, sobre lei anticorrupção, enfim, sobre como dar bons exemplos, né? E aí o Espírito Santo tem dever de casa, né? Está em primeiro lugar na aplicação da lei anticorrupção e também na transparência a nível de país. A gente volta já já. Estamos de volta com o nosso programa, hoje recebendo em destaque Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência aqui do Espírito Santo. No bloco anterior, Edmar, nós comentamos um pouco aí sobre o primeiro lugar que o Espírito Santo ficou no ranking nacional aí de transparência, né? Um levantamento feito aí pela Controladoria Geral da União, a CGU, e também sobre o primeiro lugar entre os estados do país que aplicam aí a lei anticorrupção. É o estado que mais multa empresas que têm aí indícios de corrupção. É Exato. isso? Não é isso? Agora, vamos falar um pouco sobre, ainda falando sobre transparência, né? E a gente fala aí da pandemia da Covid-19, você citou pra gente no bloco anterior o painel Covid, que também é ligado à secretaria, né? É uma transparência aí quando você fala de leitos de UTI, enfim, do número de doentes, do número de pessoas que estão com a doença, ou mesmo de óbitos no estado. Mas também quando a gente fala da vacinação, né? O Estado criou o vacinômetro, né? Vamos falar um pouco sobre isso, que foi também da transparência na aplicação da vacina, né? E foi uma experiência muito bacana, porque a gente pegou ferramentas privadas, normalmente são usadas de forma privada, né? Como o painel de BI, né? A tecnologia de Business Intelligence. Sim. Quebramos algumas culturas, por exemplo, trabalhando em conjunto com a Secretaria de Saúde, com a empresa de dados, que é o Prodeste, mas principalmente permitindo que dados da saúde, que sempre foram vistos como os dados privativos, dados que têm sigilo sobre eles, convencendo de que esses dados, nesse momento de pandemia, excepcionalmente tinham que ser divulgados. Sim. Eu estou falando que o painel da Covid, por exemplo, ele ganhou muito destaque e resultados quando ele passou a contemplar a divulgação completa dos dados dos pacientes, sem o nome, contudo. A gente preserva o nome do paciente, mas distribui uma mancha geográfica para saber por onde que a Covid está se alastrando, né? E essa mancha geográfica, ela contempla dados como idade, comorbidades, bairro em que a pessoa reside. Isso para o prefeito que está precisando controlar atividades comerciais, por exemplo, ou aglomerações, é uma ferramenta importantíssima, né? Sim. E o Estado passou a fazer isso tudo quase que em tempo real, inclusive no painel da Covid, com compartilhamento da taxa de deslocamento da população, com base nos dados de telefonia celular, né? Obviamente não divulgando dados individuais, mas divulgando dados coletivos, né? Se aquele município em geral está desrespeitando algumas de reduções de mobilidade ou não. Sim. Então, assim, esse conjunto, esse contexto, né, fez com que o Estado tivesse uma prática
considerada ótima em transparência, atingimos 100% da metodologia dessas entidades que fazem o ranqueamento, né? E isso é um orgulho poder contribuir no momento em que a pandemia precisa da ação de todos nós, Claro. né? Agora, se Deus quisesse, felizmente nós conseguimos acesso às vacinas, né? Mas enquanto elas não chegam, é momento das pessoas entenderem que não tem leito nem privado, né? Então, assim, não é que o poder público não fez seu trabalho, né? O Espírito Santo é o estado onde per capita tem mais leitos, né? Sim. Agora, a atividade privada também não tem leitos. Então, é uma reflexão de toda uma sociedade de que o momento é uma pandemia mundial, né? De que ninguém é uma ilha, né? E que nós temos, ao mesmo tempo que nos solidarizamos com quem está perdeu parentes, mas também fazer a nossa parte, né? Claro, sem dúvida alguma. Agora, ainda falando sobre a vacinação da Covid, a Secretaria também vai fazer auditorias da vacinação, né? Vamos explicar exatamente o que seria essa, o que é essa auditoria? É uma contribuição do controle interno para que o processo de vacinação seja exitoso, seja feito Evitar fraudes com as melhores práticas, evitando fraude. Caso fraudes aconteçam, que elas sejam verificadas pelo próprio município, pelo próprio estado. Sim. Então o Estado, além de criar uma metodologia para ele auditar a vacina, ele está doando para os municípios uma metodologia para os municípios fazerem esse processo de controle, né? Sim. Isso porque quando a gente for lá vacinar, e felizmente vai chegar a nossa vez em algum momento, né? A gente vê aquela picadinha ali como a solução. Mas para que aquela vacina consiga chegar ali na temperatura, com a logística adequada, existe todo um processo, né, que vai desde a compra de seringas, transporte, verificação se chegou em boas condições, porque você não pode tomar uma vacina que tenha sido perdida a temperatura, como a gente já viu, por exemplo, na mídia, né? O profissional de saúde tem que estar capacitado. A distribuição dos grupos de prioridade tem que ser previstas e tem que ser fiscalizada também. Sim. Existem mais de 100 itens que têm que ser verificados nesse caminho para que aquela picadinha final ali tenha êxito, né? Claro. Então a contribuição do controle interno é essa, para que o Estado atue junto com os municípios, fazendo com que o processo de vacinação seja exitoso. Tá certo. Olha, o tempo está chegando ao fim. Eu quero agradecer muito ao Edmar Camata, secretário de Controle e Transparência do Governo do Estado, hoje trazendo aqui pra gente bons exemplos, boas práticas, que têm sido premiados aí, né, e ranqueados aí como bons exemplos, boas iniciativas a nível de país. Edmar, foi um prazer te receber aqui no programa. Parabéns pela atuação. Né? Edmar, que já tem uma longa trajetória, ainda como policial federal, né, rodoviário federal, né, e também na ONG Transparência Capixaba, e agora também trazendo esses bons resultados aí na Secretaria de Controle e Transparência do Governo do Estado. Exatamente, muito obrigado, sempre com boas, tentando fazer as melhores práticas e que o Estado possa conversar com a iniciativa privada no mesmo nível de competência e de entrega. Tá certo, muito obrigado, viu, Edmar? Obrigado. E a gente fica por aqui com o programa em destaque de hoje, agradecendo a sua audiência e a sua companhia. Se você quiser rever essa entrevista com o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata, é só acessar o nosso site, simnoticias.com.br. Um abraço para você, a gente se vê a qualquer hora na Record News e também na TV Sim. Até lá!